Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele dia acabei reencontrando um amigo meu de longa data, que eu já não via há muito tempo. Mais do que amigo, colega, né? De trabalho também. Trabalhávamos na mesma empresa na época. Só que depois que eu saí da firma, perdemos completamente o contato. Acabei mudando de operadora, troquei de número e por conta disso tudo, a gente nunca mais se falou. Foi ele que me viu e se aproximou de mim. Levei até um susto quando o vi ali do meu lado. Ele me contou que continuava trabalhando na mesma empresa e, pelas tantas, me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Então, Ulisses, me diga uma coisa, por acaso você ficou sabendo o que aconteceu com a Daniele? Você lembra dela, né? Olha, eu escutei aquele nome e, apesar do tempo já passado, a imagem dessa mulher surgiu na minha mente assim, nítida, na mesma hora. Claro que eu lembrava dela. E como não lembraria? Era prima dele. Morava no interior. Eu a tinha conhecido quando ela veio passar aqui umas férias na sua casa. Olha, chegou a passar um filme na minha cabeça. Quando ela esteve aqui em Curitiba, logo que a gente se conheceu, a gente combinou de sair, eu e o Paulo. E ele acabou levando a prima junto. Olha, pensa numa menina bonita. Pensa numa menina encantadora. Não preciso nem dizer que acabei me encantando por ela. Me interessei, mas de saída, sabe? Já na primeira conversa. E como percebi o interesse dela também, aí não perdi tempo, né? Ficamos juntos já naquele sábado. Depois combinamos de nos vermos também no domingo. Só que dessa vez, no domingo, eu saí sozinho com ela. Sem ninguém para atrapalhar. Passamos a tarde toda juntos. Eu a levei para conhecer o Jardim Botânico. E depois, antes de deixá-la na casa do Paulo, a gente teve um momento assim, mais íntimo. Eu estava com tanta vontade de fazer amor com ela. E mesmo sabendo que tinha acabado de conhecê-la, arrisquei e acabou dando certo. Olha, uma coisa eu digo sem medo de errar. Se continuássemos nos vendo, eu com toda certeza teria me apaixonado por essa mulher. E com mais certeza ainda, teríamos namorado e quem sabe até casado. Porque eu fiquei assim, encantado por ela. Era o tipo de menina que mexia comigo. O problema é que ela não era de Curitiba. Morava numa cidadezinha quase na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. E eu lembro que na época, quase viajei para lá só para poder vê-la de novo. Mas, como já falei, acabei saindo da firma, aconteceu um monte de coisas, todas ao mesmo tempo. Troquei de operadora, de número, acabei perdendo muitos contatos, inclusive do Paulo, de modo que nunca mais tive notícias dela. Enfim, ele me perguntou aquilo assim a queima-roupa e eu falei que lembrava, sim, mas que nunca mais a tinha visto, nem conversado com ela. Aí perguntei o que tinha acontecido, o porquê de ele ter tocado no nome dela, e pro meu espanto ele disse aquilo. Cara, se não sabe o rolo que deu depois que ela voltou pra casa dela. Ué, por que rolo? Como por quê? Não, pare um pouquinho. Você não transou com a menina? Ela engravidou de você, cara. Engravidou? O que você tá falando, rapaz? Tô falando que ela engravidou. Porque você não sabia? Você tá brincando comigo, Paulo? Mas que brincando?
Tô falando sério, pensei que você soubesse. Bom, pelo menos foi o que ela falou, né? Que o pai da criança era você. Peraí, cara. Você tá falando sério, tá tirando uma onda com a minha cara? Claro que tô. E inventar uma coisa dessa, troco de quê? Até o tio veio pra cá depois pra ver se conseguia te achar. Você sabia que a Daniele era de menor, né? Naquela época, acho até que ela tinha 17 anos, se não menos. Claro que eu não sabia disso. Mesmo porque ela não me falou nada. Ele era primo dela. E quando nos apresentou, sabe, devia ter acrescentado esse tipo de informação. Pelo menos, me dado um toque. Avisado que ela só tinha 17 anos. Na verdade, nem ele devia saber o certo, mas pensem como ficou minha cabeça depois que ele me contou essa história. Ela, na época, e eu lembro perfeitamente disso, me disse que tinha 18 anos. Não falou que tinha só 17. Tudo bem que a diferença não é muita, mas nesse caso em particular, representa muito. Eu realmente não tinha usado proteção nenhuma naquele dia, quando a gente ficou junto. Só que mesmo assim, tomei um certo cuidado, digamos. Deus do céu. Quer dizer então que ela tinha engravidado de mim? Até o seu pai tinha vindo a Curitiba? Certamente para me fazer sumir, né? A responsa. Ou sei lá, brigar comigo, vai saber. Se ela era realmente menor de idade, ele deve ter ficado uma fera pelo fato de ela ter voltado para casa grávida. Aliás, o Paulo me disse que quando ele veio para cá atrás de mim, ele estava furioso, o pai dela. Ninguém conseguiu me achar justamente porque eu tinha trocado de número e o Paulo não sabia onde eu morava. Não sabia nem como me achar. E como também não tinha perfil em rede social, ninguém conseguiu me encontrar, nem o Paulo, que era meu amigo. Olha, depois que consegui me recobrar um pouco da notícia, eu perguntei para ele. Tá, mas se tudo que você está contando aqui é verdade, eu tô acreditando que sim, né, cara? Imagino que você não ia brincar comigo, né? Como é que ficou a situação depois? Então, ela teve filho. Menino. Sério? E você conhece? Ele se parece comigo? Então, olha, fisicamente assim, pelo menos, não tem muito a ver com você não, viu? Mas ela jurou que o filho era teu. Tá, mas e agora? Como que ela tá? Você tem notícias dela, do menino? Se esse menino aí for mesmo meu filho, eu vou querer conhecer, né? Então, aí já não sei como é que você vai fazer isso, porque ela acabou casando com um carinha lá, um tal de André. E o cara assumiu o moleque. Ela casou. Casou. E além desse filho que teve com você, ou diz que teve, né? Porque agora já teve até outra menininha com o marido. Olha, ninguém pode imaginar como ficou a minha cabeça. Imagine. Eu tinha um filho andando por esse mundo e não fazia nem ideia. Pelo tempo, o menino devia ter uns 4 ou 5 anos. Mas será que era mesmo meu filho? O Paulo falou que ele não parecia comigo. E se fosse mesmo, só podia ter sido concebido naquele domingo, que foi a única vez que a gente ficou junto. Só pode. Na verdade, puxa, faz tanto tempo. A gente chegou a ficar junto 2 vezes. Ou será que foi... Lembro que o Paulo nos apresentou. Eu me encantei de saída.
Sabe, foi uma coisa instantânea. E no fim, ela voltou lá para a cidade dela. Segundo ela mesma, carregando um filho meu. Olha, eu fiquei completamente atarantado. Antes de nos despedirmos, trocamos telefones, eu e o Paulo, e ele ficou de ver se conseguia umas fotos do menino para me mandar. Pelo menos isso. Só que em vez disso, depois, me mandou uma mensagem pedindo que eu olhasse as fotos diretamente no perfil dela no Facebook. Tinha um monte de fotos do menino postadas lá. Me passou até o link para eu acessar diretamente o perfil da Daniele. Só que, repito, eu não tinha perfil. E para conseguir ver as fotos, tive de criar uma conta na hora. E olha, quando acessei aquela página, quando vi as fotos dela, assim, a princípio, quase tive um troço. Para começar, estava linda. Parecia mais linda do que eu lembrava. Só de olhar para aquele rosto, as lembranças invadiram a minha mente na mesma hora. E quando vi a foto do menino, que segundo Paulo era meu filho, aí mesmo é que o coração disparou. Era um menino tão bonito. Tinha um monte de fotos dele e também da menininha, filha dela com o marido. Sabe, eu ficava olhando as fotos daquele pezinho, procurando por um detalhe que confirmasse que era mesmo meu filho. Inclusive depois comparei com algumas fotos minhas de quando eu era criança, eu não sei. Achei que era assim, meio parecido comigo. Um ou outro detalhe lembrava de quando eu era criança. Inclusive acabei mostrando a foto dele para minha mãe. Não comentei nada com ela, claro, que podia ser meu filho. Mas mostrei para ela só para ver o que ela ia dizer. Ela, no entanto, não fez comentário nenhum, né? Apenas perguntou que menino que era aquele. Olha, eu talvez devesse ter deixado quieto. Afinal de contas, ele estava casada, o marido tinha sumido, a criança estava criando como se fosse filho dele, de modo que eu não tinha nada que ficar remexendo nessa história. Só que uma coisa é aquilo que você deve fazer e a outra coisa é aquilo que você não aguenta de vontade e acaba fazendo. Acabei lhe mandando uma mensagem, no particular. Oi, Daniele. Lembra de mim? Ela não demorou para responder. Ulisses? Nossa, que surpresa. Não esperava receber uma mensagem tua. Como que você me achou? Contei tudo. Falei que tinha reencontrado o Paulo, por acaso. Tínhamos conversado, que eu tinha perguntado dela para ele. Queria saber como ele estava. Enfim. Depois ainda acrescentei. Quer dizer então que você casou? Ela confirmou, mas em nenhum momento tocou no assunto do filho, que segundo o Paulo era meu. Eu ainda perguntei por que ela tinha resolvido se casar tão novinha. Se tinha sido porque tinha engravidado. Mas ela só respondeu assim, daquele tipo assim, sabe? Pois é. Acabei lhe contando que tinha mudado de número, tinha perdido o contato com o Paulo, por isso nunca mais a tinha procurado. Ela falou que entendia, que estava tudo bem. Até que pelas tantas, entrei no assunto que eu queria. Primeiro que saber o nome do menino e da menina. Juan e Alice. Eram os nomes. Quer dizer então que meu filho se chamava Juan? Quer saber? Gostei do nome, achei bonito.
Foi você que escolheu ou foi teu marido? O nome do menino? Ela falou que tinha sido uma escolha sua. E quantos anos ele tem? Ela então confirmou as minhas suspeitas. Falou que ele tinha 4. E nessa hora, não sei se ficou desconfiada de alguma coisa, porque eu fiquei perguntando um monte sobre o piá. E ela falou: escuta, por acaso meu primo te falou mais alguma coisa sobre mim, Ulisses? Eu devolvi a pergunta: de você ou do teu filho? Ela não respondeu, mas voltou a perguntar o que mais que o Paulo tinha me contado. E nessa hora, em vez de perguntar se era mesmo verdade que o Juan era meu filho, não sei o que me deu um medo. Eu achei melhor não perguntar nada. Claro que eu queria saber. Mas se ela quisesse que eu soubesse, ela mesma teria me contado. Não estou certo? Mas não, ela ficou ali disfarçando, perguntando, tateando para saber em que terreno que estava pisando, sabia que o outro tinha falado. Enfim, ela não demonstrou interesse nenhum. Que eu soubesse se é mesmo que o menino era meu. Por isso que eu resolvi ficar na minha. Apenas perguntei: Daniele, esse cara aí com quem você se casou, você já tinha alguma coisa com ele quando veio pra cá, quando a gente ficou junto? Ou se envolveu com ele só depois? Aí foi ela que deu assim uma mudada. Em vez de responder, quis saber o porquê da minha pergunta. Não é por nada. Só curiosidade mesmo. Bom, para matar a tua curiosidade, somente depois é que eu me envolvi com ele. Repito, achei melhor não tocar no assunto do menino. Não perguntei nada, se era verdade, se era mentira, que o filho era meu, mesmo morrendo de curiosidade. Ela ficou naquele chove não molha, disfarçando. E eu também achei melhor não perguntar. Porque, repito, se fosse uma coisa, primeiro, se fosse mesmo eu, o pai da criança, e se ela te fizesse questão que eu soubesse, ela mesma teria me contado. Se ela não falou nada, é porque não queria que eu soubesse do assunto. Embora eu já soubesse através do Paulo. Só que depois, acho que ela conversou com o Paulo. Porque ele me contou. Sabe que os dois conversaram depois. E me mandou aquela mensagem. Queria te pedir uma coisa, Ulisses. Não leve em conta nada do que o Paulo te disse a respeito do Juan, tá bom? O que ele te falou não tem nada a ver. Meu filho é filho do André, meu marido. Não sei de onde que ele tirou aquela história de que eu engravidei de você aí quando eu estive em Curitiba. Claro que eu não esperava por aquela mensagem. Esperava, na verdade, uma coisa bem diferente, né? Quer saber o que eu esperava? Será que preciso falar? Acho que não, né? No fundo, eu esperava que ele dissesse que o filho era meu, sim. Que eu era o pai do moleque. Porque depois que eu conversei com o Paulo, ele contou aquilo tudo para mim, era como se eu já tivesse um filho. Porque eu não consegui pensar em outra coisa depois. Aí eu fiquei esperando que ela confirmasse. No entanto, em vez de confirmação, ela jogou um balde de água gelada na minha cabeça, negando as afirmações do primo. Eu falei para ela que o Paulo tinha comentado mesmo sobre a gravidez, que havia possibilidade de eu ser o pai do moleque. Contei, inclusive, que fiquei sabendo que o pai dela veio atrás de mim. Mas ela continuou dizendo que não tinha nada a ver.
Falei que entendia, que não ia mais incomodá-la e que não era para ela se preocupar, porque eu não tinha intenção nenhuma de atrapalhar a sua vida, né? Muito menos o seu casamento. E menos ainda, confundir a cabecinha do menino. Só que depois eu voltei a conversar com o Paulo e ele insistiu que o filho era meu sim. Ela não quer que você saiba por causa do marido, mas o filho é teu. Eu não te contei, rapaz, que o pai dela veio até Curitiba atrás de você para você assumir a bagaça? O pior é que aqui dentro de mim eu também sinto que isso é verdade, que o menino é meu. Não é do marido dela coisa nenhuma. Até pelo tempo, pela idade dele. Sabe, a minha cabeça, ela anda tão confusa. Eu não consigo pensar em outra coisa. E repito, aqui dentro de mim, o filho é meu. Se bem que tudo aquilo que eu falei para ela é verdade. Não quero atrapalhar a vida de ninguém. Muito menos a cabeça do moleque. Se ela mesma desmentiu, falou que o menino é filho do marido, é porque para ela tá bom assim. E pro menino também. Sei que se eu realmente for o pai, tenho os meus direitos, embora também saiba que vou precisar entrar na justiça para poder valer, fazer valer esses direitos. Só que eu não quero me indispor com ela. Muito menos causar algum atrito no seu casamento. E se o menino tá bem, tem um pai, tem uma mãe. De todo modo, não consigo agir de outra maneira. Eu continuo acompanhando tudo o que acontece na vida dela e principalmente do Juan. Dou uma olhada no perfil da Daniele todos os dias. Vejo as fotos, tudo o que diz respeito a ele me interessa. Porque na minha cabeça, não importa o que ela diga, não importa o fato do cara ter registrado a criança, não importa. Na minha cabeça, o pai desse moleque sou eu. Sabe, quando eu penso, parece que tudo aconteceu de um jeito para impedir que a gente ficasse junto. Eu saí da empresa logo depois que ele esteve aqui. Uma coisa que eu nem pensava que ia fazer, sair da empresa. Troquei de operadora, troquei de número, e isso acabou impossibilitando de me acharem quando o pai dela esteve aqui, à minha procura. Até com o Paulo eu perdi o contato, nem ele conseguiu me achar. E não é que a Daniele acaba se casando em seguida com esse outro, e esse outro assume o meu filho no meu lugar? Sabe, parece que tudo aconteceu assim, milimetricamente, do jeitinho que era pra gente não ficar junto. Uma sucessão de desencontros para que eu não pudesse ter me casado com ela, assumido meu filho. É uma loucura pensar que hoje estaríamos juntos. Olha, só de pensar nisso dá um nó na minha cabeça. Sempre que acesso o perfil dela, não são apenas as fotos do Juan que eu fico olhando, mas as fotos dela também. Ela tá tão linda. Fico lembrando de tudo que aconteceu entre nós quando ela veio aqui para Curitiba. Os beijos, nossos abraços, o amor gostoso que fizemos naquele quarto de motel. Será que esse menino realmente foi concebido naquele momento? Será que eu sou mesmo o pai dele, como o Paulo insiste em falar, embora ela mesma tenha negado? E se realmente for, meu Deus, será que eu estou agindo certo, me afastando dele? Será, meu Deus, que eu não vou acabar me arrependendo depois?